Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos caminhando no Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, e hoje nós vamos fazer o versículo de 1 a 6, onde Jesus vai falar de uma forma mais verticalizada agora. Ele vai falar sobre as bem-aventuranças. E você é muito bem-vindo a se inscrever no nosso canal, deixar seu comentário, deixar sua crítica, deixar o seu like, seu dislike, faz parte. Tudo isso para que o canal tenha um pouco mais de alcance. Agora Jesus vai entrar num ponto um pouco mais verticalizado, falando sobre o novo nascimento. É importante entendermos sobre o Sermão da Montanha, porque é a construção ética, moral e comportamental do verdadeiro discípulo, sem as adições da religião, sem as subtrações também da religião, fazendo com que o crescimento seja orgânico e saudável. Essa palavra bem-aventurados quer dizer digno de ser feliz. Agora Jesus vai começar o seu sermão falando sobre felicidade de uma forma que nunca outras pessoas haviam falado, ou então da forma que ele conduziu até onde ele chegou. Sabemos que a felicidade é uma demanda de todo ser humano. Todo ser humano tem o desejo de ser feliz, ele busca pela felicidade. E não tem nada de errado em buscar a felicidade. A busca por bem-estar, a busca pela uma conquista financeira, por uma estabilidade financeira, familiar, isso não há nada de errado com isso. O problema é quando isso torna-se totalmente a minha vida. O problema não é o dinheiro, o problema não são as conquistas, o problema é quem é de quem possui quem. O dinheiro possui seu coração. É isso que nos deixa inquieto, que deixa o ser humano inquieto. Agostinho deixou uma mensagem e ele disse assim: o homem é inquieto até que ele conheça o coração de Deus. Como a gente pode conhecer o coração de Deus? Quando nós somos levados a nos conhecer. Quando o ser humano realmente se conhece, ele conhece o coração de Deus. Quanto mais você se conhece, mais você conhece a Deus. E aqui nós vamos ver agora Jesus falando sobre ser novas criaturas. Já no versículo 3 do capítulo 5, a gente vai ver Jesus falando: bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. O judeu naquela época, os fariseus principalmente, lembrando, fariseu não era sinônimo de gente ruim naquela época. Fariseu naquela época, eles eram os remanescentes, os que defendiam uma teologia. Naquele período de 400 anos do silêncio de Deus, do profeta Malaquias até o profeta João Batista, a religião judaica se perdeu muito. Depois do exílio da Babilônia, depois que o povo judeu foi preso pelos gregos, até a língua deles mudaram, eles pararam de usar o aramaico como língua oficial, começaram a usar o grego. E aqui nos dias de Jesus agora a gente vai ver eles presos novamente por Roma. Então o povo fariseu eram os remanescentes que defendiam a lei, que faziam a interpretação da lei e que traziam a teologia ainda meio que distorcida na época, mas eles eram a referência de homens de Deus naquele local. Eles eram ali a referência de tudo o que havia se perdido ao longo dos anos. Eu digo em relação ao templo, ao estudo da lei, as práticas judaicas, eles eram os remanescentes. Dito isso, Jesus vai falar que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Eles levavam isso muito a sério, a questão do acolhimento do órfão, da viúva, do estrangeiro. Isso era parte da religião judaica na época. Só que Jesus não estava falando desse tipo de pobreza. Jesus estava falando sobre pobreza de espírito, aquele que está pobre de espírito. Em algumas outras passagens da Bíblia, nós vamos ver Jesus falando sobre pobreza financeira, mas aqui não é. Aqui, nesse caso, são pessoas que não têm nada a reivindicar de Deus. Eles não se reconhecem como merecedores de absolutamente nada. Lembrando que, nesse período, a religião que estava sendo predominante ali era uma religião muito de fora para fora, muito aparente. São pessoas que se sentiam miseráveis, que não poderiam comprar, que tinham certeza absoluta que não poderiam comprar sua salvação, que não poderiam negociar nada com Deus. Isso fazia elas pobres de espírito. Por quê? Porque a religião não aceitava elas, por elas terem esse sentimento. E também, por contrapartida, elas não conseguiam se inserir devido a todos os mandamentos, as cargas religiosas dentro daquele contexto. Muitas pessoas não têm certeza da sua salvação. E aqui estão todas as evidências de um salvo. O salvo, vamos começar a fazer por eliminação. Ele é pobre de espírito. Ele não consegue pagar, ele não consegue
reivindicar nada de Deus, aquelas bobagens da confissão positiva, de tomar posse, determinar, isso não tem nada a ver com o evangelho. Isso é coisa religiosa. Na verdade, isso é que separa a gente de Deus. É essa arrogância religiosa aparente que acha que determina alguma coisa e pode mandar ou desmandar em Deus. Então aqui está uma das primeiras evidências de um verdadeiro nascido de novo, aquela pessoa que não tem absolutamente nada a oferecer a Deus, a não ser a sua vergonha pelo pecado, o reconhecimento da sua culpabilidade. E muitas pessoas ainda não se converteram, mas se convenceram através da religião. Ou seja, elas não nasceram novamente, elas não entenderam que são pobres de espírito e que não têm nada a reivindicar e não merecem absolutamente nada de Deus. É isso que Jesus está falando, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Jesus está dizendo que os pobres de espírito aqui são aqueles que são conduzidos ao arrependimento pelo Espírito Santo. Já logo no versículo 4, Jesus vai dizer, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aqui Jesus vai entrar no ponto em que aquele que foi conduzido ao arrependimento, o pobre de espírito, ele consegue entrar num profundo arrependimento agora, diante da história, diante da cruz, e ele vai chorar amargamente. Esses são aqueles que se deparam com a revelação de quem é Jesus, o Filho de Deus, e se arrependem amargamente, profundamente, até que as suas lágrimas venham. Aqueles que choram pela humanidade perdida, pelos potenciais irmãos e irmãs ainda que não chegaram ao pleno conhecimento da verdade. Choro por ver uma sociedade que precisa ouvir o Evangelho, e não um Evangelho adaptado, que nem nos nossos dias, onde passa o pano em cima do pecado das pessoas para obter lucro, não somente em dinheiro, mas lucro de pessoas, atrair mais pessoas. As pessoas precisam ouvir o Evangelho mesmo que ofenda. O Evangelho ele é mais ofensivo do que atrativo. Quando temos esse sentimento de pertencimento ao reino de Deus, isso nos traz um choro por dentro da nossa alma, porque nós olhamos, quando temos esse sentimento de pertencimento ao reino, isso nos move de íntima compaixão, e por isso nós somos consolados, porque quando nós estamos dividindo essa dor que nos move, mas também essa alegria que nos traz a salvação e a dor pelo próximo, nós mostramos que estamos no reino, que somos pessoas do reino, dispostas a olhar para o lado e entender que existem pessoas, e quando nós somos movidos por essa íntima compaixão, nós visitamos a dor do próximo e nós somos consolados pelo Eterno. Aí Jesus segue agora, bem-aventurados humildes, porque deles é a terra, eles herdarão a terra. Olha que interessante. Você percebe a construção de Jesus aqui, mostrando que o pobre de espírito, ele precisa ser levado ao arrependimento. Quando ele é levado ao arrependimento, ele se arrepende, ele vai chorar, não somente pelos seus pecados, mas por tudo aquilo que está acontecendo ao redor dele. Ele está visitando a dor do próximo, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, o sinal da cruz. Aqui Jesus está construindo a mentalidade do verdadeiro discípulo. Olha como é importante isso. E agora Jesus vai dizer que os mansos, os humildes, eles herdarão a terra. Existe uma promessa agora para nós ganharmos, mas para o verdadeiro discípulo que se arrependeu, que chorou amargamente e que sente a dor dessa humanidade caída que precisa ouvir o Evangelho. Agora, em mansidão, em humildade, nós vamos agora confrontar o mundo. Como é que nós vamos confrontar o mundo? Pregando o Evangelho que ofende e que também amansa e que também traz de volta o pecador aos braços do Pai. Esse Evangelho que ofende, ele ofende a nossa humanidade, não ofende pessoas. Não é sair ofendendo as pessoas, mas mostrar a culpabilidade, o pecado que nós todos estávamos antes de conhecermos a Cristo. E levar elas a oportunidade de elas se arrependerem também como você e eu. Mas tudo isso em humildade, em mansidão, sabendo relevar as diferenças, sabendo que as diferenças elas fazem parte de tudo isso. E o herdar a terra aqui está falando de nós, não de herdar propriedades, como a teologia da prosperidade diz. Herdar a terra aqui é ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, é nós fazermos discípulos, herdarmos a terra como herança, fazer com que as pessoas que habitam nessa terra, elas possam conhecer o Deus, o Criador de todas as coisas e o Pai de Jesus Cristo. Inevitavelmente nós vamos ter que exercer a nossa apologética. O que é apologética? Apologética é a defesa da fé. Você vai ter que se posicionar. E isso vai gerar conflito com família, isso vai gerar conflito com o próximo, vai gerar conflito.
porque o evangelho que nos ofendeu e nos levou ao arrependimento também deve ofender as pessoas, mostrar a culpabilidade das pessoas. O religioso principalmente se sente ofendido porque ele não foi levado ao arrependimento, ele foi conduzido a um convencimento. E esse nós vamos gastar um pouco mais de tempo, mas nós não vamos entrar em embate, nós não vamos ser arrogantes e muito menos mal educados, nós vamos levar o evangelho em mansidão. É isso que Jesus está falando aqui, ser manso, dar a sua própria vida como os discípulos deram a sua própria vida, fazer a diferença em meio aos religiosos, em meio ao mundo caído, tudo em mansidão, e fazer como ele fez, ir para o matadouro como uma ovelha muda. E a promessa de herdar a terra que é a progressão da pregação do evangelho, ide por todo mundo pregar o evangelho, estamos avançando, fazendo discípulos. E no versículo 6, Jesus vai dizer, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos, saciados. Aqui Jesus vai falar sobre aquelas pessoas que nasceram de novo, nós não estamos falando de justiça própria, nós estamos falando da justiça de Deus. Sermos justificados em Jesus e não pelas nossas próprias justiças. Porque se você não foi conduzido com uma pobreza de espírito até o arrependimento da cruz, o choro e a mansidão que te faz um discípulo de Jesus, você não vai ter sede e fome de justiça, você vai ser um justiceiro, você vai querer fazer justiça com as suas próprias palavras, com as suas próprias mãos. E aqui nós não estamos falando em justiceiros, pessoas que se justificam, nós estamos falando de pessoas que foram justificadas pelos atos de Deus. Por isso elas serão satisfeitas, elas serão totalmente satisfeitas na sua justiça. Mas quando nós entendemos a palavra justiça, não estou falando somente de justiça social, mas agora eu estou falando de sermos justificados, nós entendemos a grandeza da justificação de Deus por nós. E nós podemos ter a sede de levar isso ao próximo. Veja que em todo o tempo aqui, do versículo 1 até o versículo 6, nós estamos falando de um novo nascimento, de uma pessoa que nasceu da água e do Espírito, nasceu novamente. É uma metanoia. Então aqui nós vemos que Jesus está construindo, desde o arrependimento até a ida para o mundo pregar o evangelho, é obra de Deus. Inevitavelmente é obra de Deus. Muitos vão dizer que isso aqui é uma visão calvinista. Isso aqui é bíblico. Eu estou lendo Bíblia, eu não estou lendo as confissões de Calvino. Eu estou falando da construção. Você não tem como se aproximar de Deus. Mas quando Deus te chama, a graça é irresistível. E quem capacita, quem te molda, quem te leva ao arrependimento é o Espírito Santo. E quem nos capacita e nos dá força para prosseguir na fé é o Espírito Santo. Então aqui nós vemos essa primeira perícope, a gente vê Jesus falando sobre o novo nascimento. Aquele que foi conduzido ao arrependimento, aquele que chorou aos pés da cruz, aquele que reconheceu a sua mansidão, aquele que se dispôs a viver um evangelho fora da sua própria vida, da sua individualidade, do egoísmo que destrói a humanidade. Ele consegue olhar para o lado e ver que existem pessoas ao redor dele, ele consegue ter sede de justiça por outras pessoas. E às vezes, muitos de nós, os nossos irmãos, morrer pelo próximo. Você só consegue praticar a justiça quando você é justificado, não por você mesmo, mas por Cristo Jesus. Até aqui, nós estudamos a primeira perícope. Espero que tenha edificado muito a sua vida. Espero que você deixe o seu comentário, que se inscreva aqui no canal e nos ajudem a divulgação. Semana que vem, nós vamos estudar os versículos de 7 a 12. Deus abençoe.